Quando o assunto é sexo, você sabe se respeitar? Você já pensou sobre isso? Eu não tô falando daquela história toda de ai, tem que se dar um respeito, aquele negócio, sei o quê, que é usado pra controlar massas, não. Tô falando disso não. Eu tô falando de se respeitar real. Você já pensou sobre isso? Eu sou Marcele Paganini, eu sou psicóloga e sexóloga, esse é o meu canal no YouTube. E quando a gente fala de respeito, a gente sempre pensa no respeito ao outro, no ser respeitado pelo outro, e dificilmente vem aquela coisa do me respeitar, do eu me respeitar, porque a gente pensa assim, se eu tô feliz, se eu tô vivendo bem, eu tô me respeitando, então nem passa pela mente que existe o autorrespeito. Mas o autorrespeito, ele é muito mais importante do que o respeito externo, do que receber respeito dos outros e do que respeitar os outros antes de mais nada. É mais importante, eu não tô falando que você não deve fazer. Vou desrespeitar todo mundo porque eu me desrespeito, por favor, né? Também não é assim. Mas se você não se respeita, você meio que vai ser um sem noção mesmo a respeito do respeito. Não, respeito, respeito, respeito. Como assim, sem noção? Você não sabe o que é autorrespeito. Você não se respeita, como que você vai replicar isso para alguém? Só com que as pessoas falam, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. E sexualmente falando, é muito fácil para as pessoas se desrespeitarem. O desrespeito começa, por exemplo, quando um adolescente ele vê que o corpo está pronto, que os colegas já estão fazendo sexo e vai lá e faz, sem estar emocionalmente pronto, sem considerar isso. Não se respeita, não se entendeu. A gente se desrespeita quando a gente se coloca em situações sexuais que tá todo mundo ali falando. Já aconteceu de paciente minha relatar, todo mundo falou que ele era um cara bonito, que ele era bom de cama e tal, eu fui lá. A própria pessoa não sabe se ela queria ou não, então ela se desrespeitou. Eu não tô falando que é errado você fazer sexo casual. Claro que não. Se isso for uma máxima pra você, se for uma verdade pra você, fala, não, eu vou lá pelo meu prazer, porque eu gosto, porque eu curto, não porque é legal falar isso. Não, eu sou uma pessoa que faz sexo casual. Olhar para o externo. Mas dentro de você, você querer, gostar e fazer, ótimo, beleza. Agora você fazer porque é cool, porque todas as suas amigas fazem, porque seus amigos fazem, mas para você não faz o menor sentido, é um desrespeito. E o desrespeito, ele é um negócio assim tão sério que de conta-gotas você meio que vai se enchendo de coisas não muito boas. Seus próprios desrespeitos vão te ensinando para sua mente que você é uma pessoa sem valor, que você é uma pessoa que talvez não sabe o que quer. Você vai dando várias mensagens ali e você vai se comportando dessa forma, porque o nosso cérebro ele é inteligente, mas ele é burrinho. Ele tem o próprio algoritmo, ele tem o próprio jeito de funcionar, sabe? Então você se desrespeitar, você tá indo contra a sua própria saúde emocional. Então a gente fica tanto assim exigindo que o outro nos respeite, né? Nos respeite no sexo, nos respeite ali, nos respeite acolá, sendo que o principal respeito não rola, que é nós com nós mesmos. Em suma, fazer algo por fazer é se desrespeitar qualquer coisa, e principalmente na área íntima, na área sexual, isso é um pouco mais pesado, porque o sexo ocupa aquele lugar de tabu. O sexo ocupa aquele lugar de obscuro, de que a educação sexual ainda é muito escassa. Então você acaba se expondo a situações, a coisas que vão te custar caro emocionalmente depois, sabe? E como é muito conta-gotas, a gente acaba não percebendo. E quando talvez você chegar ali numa terapia, ou quando você chegar para olhar para você e falar: quem eu sou? Eu sou um pedaço de massa? O que está acontecendo com a minha vida? Talvez por isso que muita gente defenda e fale com unhas e dentes que o sexo banalizou. Eu não acho que seja isso. Eu acho que são pessoas que vão muito no comportamento de manada e não olham para dentro de si e não se respeitam, porque nós somos seres múltiplos. Por que a gente tem que se comportar igual o tempo todo? Claro que tem o fator social, ele é importante, mas se você se entender e conseguir se respeitar, você naturalmente, em alguns pontos, vai tomar suas próprias decisões e vai ficar seguro de si mesmo. Então, Marcele, como é que eu faço para me respeitar? Obviamente, o que eu falo muito aqui nas redes sociais é autoconhecimento. É se conhecer, mas se conhecer de verdade, porque se conhecer não é para amadores, né? Se conhecer é você querer mexer com as suas mazelas, com os monstros do armário, é você
sabe? Encarar a realidade, muitas vezes, quando a gente se aproxima de se conhecer, a gente fica com medo, a gente para ou fala que não consegue, sai correndo, porque muitas vezes o que a gente está vivendo não tem nada a ver com o que é pra gente. A gente vai olhar o nosso cotidiano, ele é um grande desrespeito. E reformar isso, mexer com isso tudo, é pesado. Só de pensar nisso a pessoa já fica cansada, a pessoa já fica desmotivada, já fica desanimada. Então, por isso que é muito difícil a gente se conhecer e aplicar o autorrespeito. Outra coisa que é muito importante no autorrespeito é você ter seus próprios valores e defendê-los, porque através dos valores a gente consegue dizer os sims, consegue dizer os nãos, a gente consegue ser autêntico, enfim. Para você se respeitar, para você realmente saber se respeitar, você tem que ter personalidade e tem que sustentar ela. E isso vem com saúde emocional, vem com autoconhecimento, com valores, com aquela coisa toda que eu falei. Porque também não adianta você, não, vou me respeitar baseado num ego, baseado em se vingar de alguém, ou só querendo aparecer, só querendo reconhecimento. Aliás, esse reconhecimento social que a gente tanto almeja, ele murcha muito, ele reduz muito quando a gente se conhece e vive o que é pra gente. Sério mesmo. Quando a gente entra nesse caminho, o nosso cérebro ele fica tão tranquilo consigo mesmo que o social pouco vai interferir. Não tô falando que vai deixar de interferir, que você não vai se importar com a opinião, mas isso vai ser menor. As opiniões que vão importar serão menos. A pessoa vai ter que ter um fundamento muito assim embasado para poder te tirar do eixo ou até saber te dar um feedback. Tudo isso vem com autoconhecimento, com a aplicação maior de um autoconhecimento é o autorrespeito. Eu sei que tudo que eu falei aqui às vezes pode parecer meio abstrato para você, né? E se foi a sua realidade, eu recomendo assim fortemente de coração que você procure um profissional, um psicólogo, principalmente na área da cognitiva comportamental. Pode mostrar esse vídeo para a pessoa, até para o profissional em questão, mas faz um trabalho de autoconhecimento. Olha, eu tô aqui para me conhecer. Porque às vezes esse desconforto imenso que você sente ao fazer sexo, mesmo estando com tesão, é esse desrespeito. Às vezes é a personalidade da pessoa que tá ali que não tá batendo, às vezes é algum conflito interno que você tem que tá muito engessado. Você acaba se desrespeitando, fazendo as coisas por fazer só porque tem que fazer. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a sua saúde emocional nesse vídeo. Se tiver alguma questão, quiser sugerir algum tema, deixa nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.